O som que você nunca esquece é o clique duplo das algemas se fechando em seus pulsos. É um som frio, metálico e definitivo. Um som que divide sua vida em duas partes, o antes e o agora. Para mim, esse som ecoou na minha própria garagem, sob as luzes fluorescentes que eu mesmo instalei, enquanto minha esposa, Sofia, chorava histericamente nos braços de um policial, com o rosto contorcido numa máscara de dor e medo que eu nunca tinha visto antes. O problema é que era tudo uma atuação. Uma performance digna de um Oscar, e eu era o vilão involuntário em sua obra-prima de traição. Ele me empurrou. Ela soluçou, apontando um dedo trêmulo na minha direção. Ele disse que ia acabar comigo se eu tentasse sair de casa. Eu fiquei ali, atordoado, com dois policiais me segurando pelos braços, o cheiro de grama recém-cortada e óleo de motor pairando no ar. Vizinhos curiosos espreitavam por trás das cortinas. As luzes vermelhas e azuis da viatura pintavam faixas surreais na minha casa, no meu carro, na vida que eu achava que tinha construído. Eu tentei falar, tentei me defender, mas as palavras se embolavam na minha garganta. Isso é mentira. Sofia, o que você está fazendo? Minha voz soava fraca, patética, até para os meus próprios ouvidos. O policial mais velho, um homem com um bigode cansado e olhos que já tinham visto de tudo, apenas apertou meu braço com mais força. Você pode contar sua versão na delegacia, senhor. Enquanto eles me guiavam para a viatura, olhei por cima do ombro e meus olhos encontraram os de Sofia. Por um microsegundo, a máscara caiu. O choro parou, o medo desapareceu e em seu lugar havia um brilho de triunfo frio e calculista. Foi um olhar que dizia: eu venci. O jogo acabou. Naquele momento, no banco de trás de uma viatura com o cheiro de desinfetante e desespero enchendo meus pulmões, eu percebi que meu casamento não havia simplesmente acabado. Ele havia sido uma armadilha e eu tinha acabado de pisar nela. Eu só não sabia ainda que o homem que morava ao lado, o quieto e idoso Sr. Alberto, vinha registrando a verdade silenciosamente por 2 longos anos. Para entender a profundidade da traição de Sofia, é preciso entender a base sobre a qual construímos nossa vida, ou melhor, a base que eu construí e ela graciosamente habitou. Nos conhecemos na faculdade. Eu era um estudante de arquitetura, cheio de projetos ambiciosos e noites sem dormir. Ela, uma estudante de artes plásticas, com um espírito livre e um sorriso que poderia desarmar exércitos. Eu me apaixonei perdidamente. Ela era o caos para a minha ordem, a cor para o meu preto e branco. Casamos jovens. Eu consegui um emprego em uma firma de arquitetura respeitável em Curitiba, trabalhando longas horas, subindo na hierarquia com uma determinação incansável. Sofia tentou dar aulas de arte, mas disse que a burocracia sufocava sua criatividade. Depois tentou vender suas pinturas online, mas se frustrava com a falta de vendas imediatas. Cada empreendimento começava com uma explosão de paixão e terminava com um suspiro de desinteresse. Eu não sou feita para um trabalho das 9 às 5, Lucas, ela dizia, e eu, cego de amor, concordava. Você é uma artista, meu amor. Seu espírito não pode ser engaiolado. Então eu trabalhei mais. Assumi projetos extras, fins de semana, feriados. Eu queria dar a ela a liberdade que ela tanto desejava, a liberdade de criar sem a pressão das contas. Eu paguei o aluguel do nosso primeiro apartamento, depois a entrada da nossa casa, uma bela construção moderna no bairro de Santa Felicidade, com um estúdio ensolarado que projetei especialmente para ela. O estúdio ficou praticamente intocado. As telas em branco acumulavam poeira no canto. Em vez de pintar, Sofia descobriu um novo talento: gastar. Roupas de grife, jantares em restaurantes caros, escapadelas de fim de semana com amigas para spas de luxo. Eu justificava tudo. Ela precisa de inspiração, eu dizia a mim mesmo. É o custo da genialidade. Mas a genialidade nunca se materializava. Em vez disso, uma amargura sutil começou a se infiltrar em suas palavras. Meus longos dias no escritório, que antes eram vistos como um sacrifício por seu bem, tornaram-se uma arma contra mim. Você nunca está em casa, ela reclamava, mesmo depois de voltar de uma tarde de compras de R$1.000. Você se importa mais com seus prédios do que comigo. O gaslighting era sua forma de arte mais refinada. Se eu questionava um gasto exorbitante,
Eu era controlador e mesquinho. Se eu expressava cansaço após uma semana de 80 horas de trabalho, eu era chato e sem paixão. Se eu tentava iniciar uma conversa sobre nosso futuro financeiro, eu estava sufocando-a com negatividade. Eu comecei a duvidar de mim mesmo, a andar na ponta dos pés na minha própria casa. Será que eu estava sendo um marido ruim? Será que eu tinha me tornado o homem chato e obcecado por trabalho que ela pintava? Eu me esforcei mais. Tentei chegar em casa mais cedo, recusei projetos importantes para que pudéssemos ter noites românticas, que invariavelmente terminavam com ela criticando minha escolha de restaurante ou meu gosto para vinhos. Eu a incentivei a voltar a pintar, comprei os melhores materiais, ofereci-me para construir uma galeria online para ela. Não me pressione, Lucas, ela dizia com frieza. A verdade é que eu estava sendo emocionalmente abusado por anos, mas não tinha o vocabulário ou a clareza para admitir isso. Eu via o casamento como um projeto que precisava ser consertado, e como arquiteto, eu acreditava que com esforço e design suficientes, qualquer estrutura falha poderia ser salva. Eu estava errado. A fundação estava podre desde o início. O ponto de virada, o momento em que a toxicidade latente de Sofia se tornou um plano ativo para me destruir, começou há cerca de 2 anos. Coincidiu com a chegada do Sr. Alberto na casa ao lado. Ele era um viúvo aposentado, um ex-engenheiro que passava os dias cuidando de seu jardim premiado e construindo modelos de navios intrincados. Ele era quieto, quase invisível. Eu o cumprimentava com um aceno de cabeça pela manhã, ajudava-o a carregar suas compras do carro de vez em quando e certa vez consertei sua cerca depois de uma tempestade. Eram pequenos atos de vizinhança, nada mais. Sofia o desprezava. Aquele velho esquisito está sempre nos observando, ela reclamava. Na realidade, era ela quem estava sendo observada, mas não da maneira que pensava. Sr. Alberto, com seu olho de engenheiro para detalhes e padrões, percebeu algo que eu, em minha negação amorosa, não conseguia ver. Ele viu as discussões unilaterais na nossa varanda, onde ela gritava e eu ficava em silêncio. Ele ouviu as conversas telefônicas dela com as amigas, onde ela se gabava de como me tinha treinado e planejava pegar tudo o que era meu por direito. Preocupado, mas sem querer se intrometer diretamente, ele fez o que um engenheiro faria. Começou a documentar. Ele instalou uma pequena câmera de segurança de alta qualidade, apontada para seu próprio jardim, mas que, acidentalmente, capturava um áudio e vídeo cristalinos da nossa varanda e da frente da nossa casa. Ele me disse mais tarde que sua intenção inicial era apenas ter uma prova caso ela tentasse acusá-lo de algo. Ele nunca imaginou que suas gravações se tornariam a minha única salvação. Enquanto a biblioteca de evidências do Sr. Alberto crescia, o comportamento de Sofia se intensificava. Ela começou a falar abertamente sobre o divórcio, mas não de uma forma que sugerisse uma separação amigável. Ela falava sobre isso como uma estratégia de negócios. Meu advogado diz que se eu conseguir provar crueldade emocional, posso ficar com a casa e uma pensão generosa. Ela disse a uma amiga ao telefone, uma conversa que, sem que ela soubesse, estava sendo imortalizada em um disco rígido ao lado. Ela começou a criar incidentes. Deixava cair um prato e depois me acusava de tê-la assustado. Chorava sem motivo e depois dizia aos amigos que eu a estava desgastando. E então, na semana anterior à minha prisão, ela executou a peça final de seu plano. Ela foi a uma clínica, reclamando de ansiedade e estresse, e voltou para casa com um pequeno arranhão no braço e um relatório médico que mencionava vagamente uma discussão doméstica. O arranhão, eu descobriria mais tarde, ela mesma fez com a chave do carro. Naquela noite fatídica, ela começou uma briga por nada. Eu tinha esquecido de comprar o tipo de iogurte grego que ela gostava. A discussão escalou, com ela gritando e eu implorando para que ela se acalmasse. Você me aterroriza, Lucas. Ela gritou com os olhos fixos em algo por cima do meu ombro. Eu não entendi na hora, mas ela estava atuando para a janela aberta, para os ouvidos de qualquer vizinho que pudesse estar ouvindo. Então ela correu para o telefone e ligou para a polícia, seus gritos se transformando em soluços perfeitos. A armadilha estava armada. E eu, o marido leal e trabalhador, caminhei direto para ela, sem saber que a única coisa que me separava da ruína total era um vizinho quieto e 2 anos de gravações em HD.
As 48 horas seguintes foram as mais longas e humilhantes da minha vida. A delegacia cheirava a café velho e desinfetante. Fui interrogado, fotografado, e minhas impressões digitais foram tiradas como se eu fosse um criminoso comum. Meu depoimento, a verdade sobre o iogurte, sobre a escalada unilateral da briga, foi recebido com olhares céticos. A palavra dela, a vítima, chorosa, contra a minha. Com o pequeno arranhão dela e o relatório médico como prova, a balança da justiça pendeu drasticamente contra mim. Fui liberado sob fiança, com uma ordem de restrição que me proibia de chegar a menos de 100 metros da minha própria casa. Tive que ligar para meu sócio, Marcos, no meio da noite para me buscar. A vergonha em sua voz era quase pior do que o desprezo dos policiais. Ele me deixou em um hotel barato perto do aeroporto, um daqueles lugares anônimos com colchas gastas e um cheiro persistente de fumaça de cigarro. Liguei para a minha família. Meus pais ficaram chocados, mas pude ouvir a dúvida em suas vozes. Lucas, você tem certeza de que não a provocou? Ela sempre pareceu tão frágil. Minha irmã foi mais direta. Sempre achei que havia algo de errado com ela. Mas violência, Lucas, isso não é você. Mesmo em sua defesa, havia uma pergunta implícita. Sofia, enquanto isso, jogava o papel da vítima com perfeição. Ela mudou as fechaduras da casa, contou uma história comovente aos nossos amigos em comum sobre meu comportamento errático e contratou a advogada de divórcio mais impiedosa da cidade. A primeira correspondência que recebi dela no endereço do hotel era uma exigência para que eu continuasse pagando a hipoteca e todas as contas da casa, além de uma pensão alimentícia temporária exorbitante, enquanto ela se recuperava do trauma. Eu estava quebrado. Em 2 dias, perdi minha casa, minha reputação e o benefício da dúvida de quase todos que eu conhecia. Sentei-me naquele quarto de hotel, olhando para o teto manchado, sentindo o peso do mundo me esmagar. Como se prova um negativo? Como se prova que você não fez algo, especialmente quando a acusadora é tão convincente? Foi na 3ª noite, no meu ponto mais baixo, que meu celular tocou. Número desconhecido. Ignorei. Tocou de novo. Na 3ª vez, atendi com um alô áspero. Senhor Oliveira, disse uma voz calma e idosa. Aqui é Alberto, seu vizinho. Eu sei que este não é um bom momento, mas acredito que tenho algo que pode lhe interessar. Algo que você e seu advogado deveriam ver. Meu coração parou. Senhor Alberto? Como ele conseguiu meu número? Do que se trata? Perguntei. Minha voz um sussurro. Trata-se da verdade, disse ele. Posso encontrá-lo em 1 hora? Traga um notebook com uma entrada USB. 1 hora depois, em um café 24 horas mal iluminado, o senhor Alberto, vestindo um cardigã simples e com uma expressão séria no rosto, me entregou um disco rígido externo. Eu não sou um homem de me meter nos assuntos alheios, começou ele, sem me olhar nos olhos. Mas também não sou um homem que fica parado enquanto uma injustiça acontece. Sua esposa, ela não é quem parece ser. Eu tenho gravado minha câmera de segurança nos últimos 2 anos. Ela pega um pouco da sua varanda. Eu acho que você vai achar o conteúdo esclarecedor. Eu não sabia o que dizer. Agradeci profusamente, minha voz embargada pela emoção. Ele apenas acenou com a cabeça. Seja um bom vizinho, é só isso, disse ele antes de se levantar e sair, deixando-me com o pequeno dispositivo retangular que continha minha salvação. Corri de volta para o hotel, conectei o disco rígido ao meu notebook com as mãos trêmulas e cliquei na primeira pasta, datada de 2 anos atrás. O que vi me deixou sem fôlego. Eram centenas de arquivos de vídeo. Cliquei em um aleatório. A imagem era da lateral do jardim do Sr. Alberto, mas o microfone direcional da câmera capturava áudio da minha varanda como se estivesse a 1 metro de distância. Na tela, eu me via tentando ler um livro, enquanto Sofia andava de um lado para o outro, gritando comigo por causa de um convite para um jantar que eu havia esquecido. Você é inútil, Lucas. Completamente inútil. Como eu pude me casar com um homem tão patético? Eu não respondia, apenas absorvia. Cliquei em outro vídeo. Sofia ao telefone com uma amiga rindo. Ele acredita em tudo que eu digo. Eu poderia dizer a ele que o céu é verde e ele pediria desculpas por ser daltônico. Estou planejando tudo. Quando eu terminar,
Ele não terá nada. Passei a noite inteira assistindo, hipnotizado e horrorizado. Vi a cena do iogurte. Vi ela ensaiando seu choro antes de ligar para a polícia. Vi ela arranhando o próprio braço com a chave do carro, olhando diretamente para a câmera que ela não sabia que estava lá. Vi a verdade crua e inegável. Não era a palavra dela contra a minha. Era a palavra dela contra si mesma. A raiva que senti foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era quente e explosiva, mas fria e focada. O desespero que me consumia evaporou, substituído por uma determinação gélida. Sofia queria jogar um jogo? Tudo bem. Mas ela não sabia que eu acabara de receber o manual com todos os códigos de trapaça. Na manhã seguinte, não liguei para meus pais ou amigos. Liguei para o melhor advogado de defesa criminal de Curitiba. Tenho um caso para você, disse eu. E tenho mais de 700 horas de provas em vídeo que vão explodir sua mente. O jogo não tinha acabado. Estava apenas começando. O Dr. Antunes, meu novo advogado, era um homem baixo e corpulento com uma mente afiada como uma navalha. Ele assistiu a uma amostra de 10 minutos das gravações em seu escritório luxuoso, com o queixo caindo progressivamente a cada novo clipe. Ao final, ele tirou os óculos, poliu-os lentamente e olhou para mim. Senhor Oliveira, disse ele com um sorriso lento, esta não é uma defesa, esta é uma aniquilação. Nosso plano foi meticulosamente elaborado. A estratégia era simples, deixar Sofia e sua advogada, a infame doutora Valéria, se enforcarem com a própria corda. Respondemos às suas exigências financeiras com silêncio. Adiamos as audiências preliminares, alegando precisar de mais tempo para reunir nossa defesa, o que as deixou ainda mais arrogantes e confiantes. Elas viam isso como um sinal de fraqueza, a certeza de que eu não tinha com o que lutar. Enquanto isso, eu e o Dr. Antunes passávamos horas catalogando as evidências. Criamos uma lista de maiores sucessos, os clipes mais condenatórios, as conversas mais incriminatórias, as mentiras mais flagrantes. Cada vídeo foi transcrito, carimbado com data e hora e preparado como prova. A cada dia que passava, eu me sentia mais forte, mais no controle. O homem que se encolhia na varanda enquanto sua esposa o humilhava estava desaparecendo, substituído por alguém que estava prestes a exigir justiça. O dia da audiência de divórcio e da ordem de restrição permanente finalmente chegou. A sala do tribunal estava fria e silenciosa. Sofia estava do outro lado, vestida de forma conservadora, com uma maquiagem mínima, parecendo a epítome da vítima inocente. Ela me lançou um olhar de desprezo e pena. A doutora Valéria, sua advogada, irradiava uma confiança predatória. O processo começou como esperado. A doutora Valéria chamou Sofia ao banco das testemunhas. Com uma voz trêmula e lágrimas bem ensaiadas, Sofia contou sua história de anos de abuso emocional e medo crescente. Ela descreveu a noite do ataque, pintando um quadro vívido de um marido descontrolado e uma esposa aterrorizada. Ela era boa, incrivelmente boa. Por um momento, olhando para a performance convincente, quase duvidei da minha própria realidade novamente. Quando chegou a vez do Dr. Antunes fazer o interrogatório, ele se aproximou lentamente. Sua voz era suave, quase paternal. Senhora Oliveira, a senhora afirmou que seu marido a empurrou com força durante a discussão, correto? Sim, ela fungou, enxugando uma lágrima falsa. Ele me jogou contra a parede. E foi aí que a senhora se arranhou no braço? Sim, foi horrível. O Dr. Antunes fez uma pausa, olhando para suas anotações. E a senhora diria que tem medo do seu marido? Que ele tem um histórico de comportamento violento ou agressivo? Absolutamente, disse ela, agora olhando para a juíza com olhos suplicantes. Eu vivo com medo. O Dr. Antunes acenou com a cabeça lentamente. Meritíssima, a defesa gostaria de apresentar a prova número 1. Ele se virou e, com um sinal, um técnico de vídeo rolou uma grande tela de TV para a frente da sala. A doutora Valéria se levantou. Objeção. Que palhaçada é essa? Sua cliente acabou de cometer perjúrio, conselheira, disse o Dr. Antunes calmamente. Acredito que a corte achará esta evidência extremamente relevante. A juíza intrigada permitiu. Prossiga, Dr. Antunes. A primeira coisa que apareceu na tela foi uma imagem cristalina da nossa varanda,
com a data e a hora no canto inferior. Então, o vídeo começou. Era a noite da minha prisão. O áudio era perfeito. Minha voz, calma, suplicante. A voz dela, um grito agudo e furioso. Eu vou te destruir, Lucas. Você vai se arrepender do dia em que me conheceu. Então, o momento crucial. A câmera a capturou claramente pegando a chave do carro da bolsa e arranhando o próprio braço, com força. Um suspiro coletivo percorreu a sala do tribunal. O rosto de Sofia ficou branco como um fantasma. A doutora Valéria olhava da tela para sua cliente, com a boca aberta em choque. Acredito que isso esclarece a origem do ferimento, disse o doutor Antunes. Agora, quanto ao histórico de abuso. Ele fez sinal para o técnico. O vídeo seguinte mostrava Sofia ao telefone com sua amiga. Ele é tão fácil de manipular. Basta chorar um pouco e ele cede. O plano está funcionando perfeitamente. A casa será minha em breve. Um clipe após o outro. Sofia jogando um vaso de plantas na minha direção na varanda. Sofia me chamando de fracassado patético. Sofia discutindo com sua advogada por telefone semanas antes da prisão. Não se preocupe, eu vou criar as provas de que precisamos. A cada vídeo, a fachada de Sofia desmoronava. O choro parou, substituído por um olhar de pânico puro. A doutora Valéria sentou-se, o rosto vermelho de fúria e humilhação. Após 20 minutos que pareceram uma eternidade, o doutor Antunes parou a fita. Meritíssima, temos mais de 700 horas de material semelhante, disse ele. Mas acredito que o ponto foi estabelecido. A juíza, uma mulher de expressão severa, olhou para Sofia com um desprezo glacial. Senhora Oliveira, você está ciente das penalidades por perjúrio e por fazer um boletim de ocorrência falso? Sofia não conseguiu responder. Ela apenas olhou para mim e, pela primeira vez, não vi ódio ou triunfo em seus olhos. Vi medo. O medo de alguém que havia apostado tudo em uma mentira e perdido de forma espetacular. A juíza bateu o martelo. A ordem de restrição contra o Sr. Oliveira é imediatamente dissolvida. As acusações de violência doméstica são retiradas. E eu estou encaminhando este caso ao Ministério Público para a investigação de perjúrio e fraude processual contra a Sra. Oliveira. Enquanto os oficiais do tribunal se aproximavam de uma Sofia catatônica, eu me levantei. Senti o olhar de todos na sala, mas só conseguia olhar para uma pessoa. Na galeria, sentado em silêncio na última fila, estava o Sr. Alberto. Nossos olhos se encontraram, e ele me deu um leve e quase imperceptível aceno de cabeça. A justiça não é apenas sobre punir o culpado. É sobre restaurar a verdade. E naquele dia, na frente de todos, a verdade não foi apenas restaurada. Ela foi projetada em uma tela de 50 polegadas para que o mundo inteiro visse. Sair do tribunal naquele dia foi como respirar pela primeira vez depois de quase se afogar. O peso que carregava nos ombros havia desaparecido, substituído por uma leveza que eu não sentia há anos. Sofia foi detida para interrogatório, sua advogada se recusando a comentar com os repórteres que misteriosamente apareceram do lado de fora. O Dr. Antunes havia dado uma dica anônima. A história de uma socialite de Curitiba tentando incriminar o marido arquiteto era suculenta demais para ser ignorada. A primeira coisa que fiz foi ir para casa. A minha casa. As fechaduras que Sofia trocou pareceram uma pequena barreira. Chamei um chaveiro e, em 20 minutos, eu estava de pé na sala de estar que ainda continha os ecos fantasmagóricos dela. O cheiro de seu perfume caro ainda pairava no ar. Foi estranho. Eu havia vencido, mas não havia alegria na vitória, apenas um profundo e exausto alívio. Na semana seguinte, as consequências para Sofia foram rápidas e brutais. Diante das evidências esmagadoras, ela não teve escolha a não ser aceitar um acordo. Ela se declarou culpada por perjúrio e denúncia falsa. Evitou a prisão, mas foi condenada a 2 anos de liberdade condicional, uma multa pesada e 500 horas de serviço comunitário. Seu nome foi arrastado pela lama. Nossos amigos em comum, que a apoiaram tão rapidamente, agora a evitavam. Seu círculo social a baniu. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Ela não contestou nada. Eu fiquei com a casa e a maioria dos nossos bens. Ela saiu com suas roupas, seu carro e a reputação em farrapos.
Ela não recebeu um centavo de pensão. Na verdade, teve que me reembolsar pelos custos legais. Foi uma queda humilhante e completa, orquestrada por sua própria arrogância. Algumas semanas depois, bati na porta do Sr. Alberto com uma garrafa do melhor uísque que conseguia encontrar. Ele me convidou para entrar. Sua casa era impecável, cheia de livros e os modelos de navios que eu o via construir. Sentamos em sua sala de estar e eu tentei mais uma vez expressar a profundidade da minha gratidão. Ele me interrompeu gentilmente. Lucas, você é um bom homem. Você consertou minha cerca. Você sempre pergunta sobre meu jardim. Bondade não deve ser algo extraordinário. Eu apenas fiz o que era certo. Conversamos por horas. Ele me contou sobre sua falecida esposa, sua carreira como engenheiro, sua paixão por história. Percebi que, embora fôssemos vizinhos há 2 anos, eu nunca realmente o conheci. Naquele dia, uma amizade genuína foi formada, forjada no fogo da crise. Com o tempo, comecei a reconstruir minha vida. Mergulhei no trabalho, projetando alguns dos edifícios mais criativos da minha carreira. A liberdade de não ter que andar na ponta dos pés me deu uma nova energia. Reatei os laços com minha família, que pediu desculpas profusas por ter duvidado de mim. Eu os perdoei. Entendi o quão convincente Sofia podia ser. 1 ano depois, eu estava sentado na minha varanda, a mesma varanda que fora palco de tanta dor, lendo um livro em uma tarde de domingo. Sr. Alberto estava cuidando de suas rosas ao lado. Era pacífico. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas algo me disse para atender. Lucas? A voz era hesitante, quase irreconhecível. Era Sofia. Houve um longo silêncio. O que você quer, Sofia? Perguntei, minha voz desprovida de emoção. Eu queria pedir desculpas, ela disse, as palavras saindo com dificuldade. Eu estava errada. Eu estava perdida e destruí a melhor coisa que já tive. Eu escutei. Esperei sentir algo. Raiva, satisfação, pena. Mas não senti nada. Ela era apenas uma voz do passado, um eco de uma vida que não era mais minha. Eu aprecio a ligação, Sofia, eu disse finalmente. Mas eu segui em frente. Desejo-lhe o melhor. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Olhei para o jardim do Sr. Alberto. Ele sorriu e acenou para mim. Eu acenei de volta. O sol da tarde estava quente no meu rosto. A brisa trazia o cheiro de rosas e terra. Eu estava em casa. Eu estava livre. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. A maior lição que aprendi não foi sobre traição ou vingança. Foi sobre a quietude da verdade. Ela não precisa gritar. Ela só precisa ser revelada. E às vezes, a revelação vem de onde você menos espera. De um vizinho quieto, com uma câmera de segurança e um senso inabalável do que é certo. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você acha que a vingança que planejei foi a melhor abordagem? Ou você teria confrontado Sofia imediatamente? Quero muito saber sua opinião. Se você gostou desta história, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta todos os dias. E não se esqueça de deixar um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Sua opinião é muito importante para mim e me ajuda a escolher os melhores conteúdos para você. Assista também ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza de que você vai gostar. Até breve.